continuada sendo essa, o imposto ficaria menor, no contrário, se fosse pela frente. E o outro detalhe, então, que era o casamento, o que veio acontecer? Num chá imperial, durante a construção da casa... Em que ano foi, desculpa, a construção dessa casa? Então, eu fui convidado no chá imperial, e chegando na família dos Oliveira Roxo, que é uma família de barões muito rica aqui perto de Piraí, o barão de Oliveira Roxo tinha duas filhas, Itaclara, uma mocinha de 11 anos, e Beatriz, com 23 anos. Quando eu entrei na casa dos Oliveira Roxo, eu me deparei com a moça mais bonita que estava na sala, que era a Itaclara, mocinha de 11 anos, eu estava com 27 anos de idade. E foi amor à primeira vista, nós cantamos durante aquele aula e tudo mais, mas eu não podia me aproximar dessa moça porque a irmã estava no Caletó, a Beatriz estava solteira ainda. E uma moça tinha que estar casada até os 15 anos, era a data, o prazo limite. 12 anos era quando elas se casavam, mas aos 15 aguardavam, porque era motivo de vergonha os pais saírem com uma moça de 15 anos, ainda solteira, a tirar corda. A família era apontada e era comentado no lugarejo, entendeu? Até na corte também era falado. Então as moças tinham que casar até os 12, de preferência naturadas até os 15 anos. Daí então surgiram os bailes debutantes, quando apresentamos as filhas com 15 anos da sociedade. Então por isso que tem essa história das debutantes. E não, ao contrário, na nossa época nós apresentávamos na sociedade já casadas as moças, né? As moças então tinham que aprender aos 9 anos de idade, elas começaram a aprender bordado, tocar piano e falar inglês fluentemente e francês. Assim elas estavam prontas para o casamento. E aí, gente, eu vim para a fazenda e fiquei aqui pensando como que eu poderia me aproximar dessa moça para começar um namoro e vir a me casar com esta moça, que eu estava apaixonado desde a primeira vista, né? Então eu pensando que eu cheguei então a um ponto que minha família, Carneiro Leão, nós somos de Minas Gerais, com ramificação em Pernambuco e Rio de Janeiro. E quando nós fomos embora de Minas, viemos embora de Minas aqui para o Vale, Paraíba, o que aconteceu? Eu deixei um amigo meu de infância, adolescência, e eu vim a saber no Brasil, quando eu cheguei, que esta família estava em péssima situação financeira. Então eu mandei uma mensagem ao Lourenço, que era o meu amigo, que ele viesse na fazenda, então eu tinha uma proposta a fazer a ele. O Lourenço então chegou aqui na fazenda, e aí, Barão, tá vendo? Eu falei, pois é, eu tenho uma proposta para ele fazer. Se você se casar com a filha mais velha do Oliveira Roxo, Beatriz, eu lhe dou umas terras, uns pés de café, alguns escravos, e construo uma casa senhorial de pequeno porte. Na hora, ele aceitou essa barganha. E eu, então, marquei uma visita aos Oliveira Roxo, levei o Lourenço para apresentar a família. Aí o Barão gostou muito de conhecer, o futuro marido. Barão, eu falei com ele, falei assim, você aproveita, porque além do dote que você vai receber, com a morte do nosso sogro, nosso futuro sogro, nós vamos receber esse dinheiro todo fora as fazendas que tem por fora. Então o Lourenço já ficou cheio com aquilo. E foi, apresentei ao Barão, ele gostou muito do rapaz, uma baronesa. E a Beatriz, quando veio conhecer, ela já estava encantada, dando saltos de alegria, porque ela era doida para se casar, morta de vergonha, o enxoval dela já amarelo, de tantos anos dentro dos baús, dos malões, e as traças comendo e tudo mais. Enfim, os dois começaram a namorar, noivaram. Quando eles noivaram, eu pude me aproximar da Rita Clara. Quando os dois se casaram, nós começamos a namorar, noivamos em seguida e logo casamos. Eu dei essa casa de presente a ela no ano de 1858, um presente de casamento. E essa casa já estava toda mobiliada, com rouparia de cama, mesa e banho, os porta-joias com joias, portes de tecidos vindos da Europa, guarda-vestidos novos, porque a modista fez vestidos de acordo com a modelagem da baronesa. E quando nós entramos na casa por esta porta, aqui eu tinha uma escrivaninha que estava à exposição neste quarto. E essa escrivaninha, então, estava encostada nessa parede 8 escravos que atenderiam a baronesa na Casa Grande. E as nossas salas eram montadas com 300 escravos para a colheita de café. Então a Santa Maria